Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Está no ar mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, filmes e minisséries. Tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Por certo, os que dizem, Nosso Senhor é Alá, em seguida são retos, os anjos descerão sobre eles frequentemente, dizendo, Não temais e não vos entristeçais, e exultai com o paraíso que vos era prometido. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Somos vossos protetores na vida terrena e na derradeira vida, e tereis nela o que vossas almas apetecerem, e tereis nela o que cobiçardes. نزلا من غفور رحيم. Como hospedagem de um perdoador, misericordiador. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ainda sobre o preparo para a morte, como nos preparamos para a morte, para a felicidade eterna, para a viagem além da morte. O mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, sallallahu alaihi wasallam, disse: Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Sê nesta vida como se fosse um estranho, um viajante, uma pessoa que está de passagem. Ou seja, literalmente, esta vida é passageira, esta vida é momentânea. Não vale tanto quanto pagamos. Muitas pessoas investem demais em algo que é passageiro, momentâneo e não vale tanto. E esquecem de investir naquilo que é muito mais valioso. Algo que, em relação àquilo que é eterno, não tem valor algum. Não tem valor algum. Por isso, faz parte do preparo para a vida ter este pensamento, esta reflexão. Saber que a vida é passageira e que temos uma larga viagem, uma longa viagem depois da morte. O inferno nesse dia será destacado. Então o homem recordará, porém do que lhe servirá a recordação? Dirá, Oxalá tivesse diligenciado na prática do bem durante a minha vida. Porém, nesse dia, ninguém castigará como ele o fará. Os pecadores divisarão o fogo, estarão cientes de que cairão nele. Porém não acharão escapatória. Se todo ser injusto possuísse tudo quanto existe na terra, tudo daria para sua redenção. Sentirão o arrependimento quando virem o castigo. Então serão julgados equitativamente e não serão injustiçados.
só te atenderão os sensatos. Quanto aos mortos, Alá os ressuscitará. Depois, a ele retornarão. Dizem, não existe outra vida além da terrena e jamais seremos ressuscitados. Se os víreis quando comparecerem ante seu Senhor, ele lhes dirá, não é esta a verdade? Dirão sim, por nosso Senhor. Então ele lhes dirá, provais, pois, o castigo por vossa incredulidade. E no dia em que os incrédulos forem colocados perante o fogo, ser-lhes-á dito, aproveitastes e gozastes os vossos deleites na vida terrena. Hoje, porém, sereis retribuídos com um afrontoso castigo por vosso ensoberbecimento e depravação na terra. E aquele que Alá desviar, não achará protetor além dele. E então observarás que os injustos, quando virem o castigo, dirão, haverá algum meio de retornarmos ao mundo terreno? E quando forem colocados perante o fogo, haverás de ver os humildes, devido à sua desdita, olhando furtivamente. Mas os crentes dirão, em verdade os desventurados serão aqueles que se deram à perdição, juntamente com os seus, no dia da ressurreição. Não é acaso certo que os injustos sofrerão um castigo eterno? Ah, se os vires quando se confrontarem com o fogo infernal. Dirão, oxalá fôssemos devolvidos à terra. Então não desmentiríamos os versículos do nosso Senhor, e nos contaríamos entre os crentes. Sabei que vos temos advertido do castigo iminente do dia em que o homem verá as obras das suas mãos. E o incrédulo dirá, oxalá me tivesse convertido em pó. Talvez os incrédulos desejassem ter sido muçulmanos. Nesse dia, os incrédulos que tiverem desobedecido o mensageiro ansiarão para que sejam nivelados com a terra. Mas saibam que nada podem ocultar de Alá. Será o dia em que o injusto morderá as mãos e dirá, oxalá tivesse seguido a senda do mensageiro. Ai de mim! Oxalá não tivesse tomado fulano por amigo, porque me desviou da mensagem, depois dela ter me chegado. Ah, Satanás mostra-se um traidor para com os homens. Ah, se pudesses ver os pecadores cabisbaixos ante o seu Senhor. Exclamarão, ó Senhor nosso, agora temos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Faze-nos retornar ao mundo que praticaremos o bem, porque agora deveras acreditamos. E se quiséssemos, teríamos iluminado todos os seres. Porém, a minha sentença foi pronunciada. Sabei que encherei o inferno com gênios e humanos todos juntos. Ser-lhes-á dito, sofrei, pois, por terdes esquecido o comparecimento nesse vosso dia. Em verdade vos esqueceremos. E sofrei o castigo por toda a eternidade, pelo que cometestes. Ó incrédulos, não apresenteis escusas hoje, porque só sereis recompensados pelo que houverdes feito. Quanto àqueles que desmentiram os nossos versículos e o comparecimento à outra vida, suas obras tornar-se-ão sem efeito. Acaso esperarão alguma retribuição, exceto pelo que houverem feito? Será o dia em que aos injustos de nada valerão as suas escusas, senão que receberão a maldição e terão a pior morada. E temei o dia em que retornareis a Alá, e em que cada alma receberá o seu merecido sem ser injustiçada.
desabando para o inferno. Será o dia em que se verão violentamente impulsionados para o fogo infernal. Ser-lhes-á dito: eis aqui o fogo que negastes. É isto, acaso, magia, ou não vedes ainda? Entrai aí, porque redundará no mesmo, quer o suporteis, quer não. Sabei que sempre sereis recompensados pelo que houverdes feito. Bem como a pena do inferno para aqueles que negam o seu Senhor, que funesto destino. Quando nele forem precipitados, ouvi-lo-ão rugir borbulhante, a ponto de estalar de fúria. Cada vez que um grupo de réprobos for precipitado nele, os seus guardiães lhe perguntarão: acaso não vos foi enviado nenhum admoestador? Dirão: sim, foi-nos enviado um admoestador, porém desmentímo-lo, dizendo: Alá nada revelou. Estais em grave erro. E dirão mais: se tivéssemos escutado e meditado, não estaríamos entre os condenados ao fogo abrasador. E confessarão os seus pecados, distância para os condenados ao fogo abrasador. Em verdade, aqueles que temerem intimamente o seu Senhor obterão indulgência e uma grande recompensa. Habitantes das alturas. E entre ambos haverá um véu, e nos cimos situar-se-ão homens que reconhecerão a todos por suas fisionomias e saudarão os diletos do paraíso. Que a paz esteja convosco. Eles, os dos cimos, ainda não entrarão no paraíso, mas têm esperanças disso. E quando seus olhares se voltarem para os condenados ao inferno, dirão: ó Senhor nosso, não nos juntes com os injustos. Os habitantes dos cimos gritarão a uns homens, os quais reconhecerão por suas fisionomias: de que vos serviram os vossos tesouros e a vossa soberbia? Não são estes aqueles cuja graça e a misericórdia de Alá dissestes que não alcançariam? Alá dirá a estes: entrai no paraíso, onde não sereis presas do temor, nem vos atribulareis. Entrando no paraíso. Em verdade, quando aqueles que dizem: nosso Senhor é Alá, e se firmam, os anjos descerão sobre eles, os quais lhes dirão: não temais, nem vos entristeçais. Outros sim, regozijai-vos com o paraíso que vos está prometido. Temos sido os vossos protetores na vida terrena, e o seremos na outra vida, onde tereis tudo quanto anelaram em vossas almas, e onde tereis tudo quanto pretendeis. Tal é a hospedagem do indulgente, misericordiosíssimo. Em troca, os tementes serão conduzidos em grupos até o paraíso, e lá chegando abrir-se-ão as suas portas, e os seus guardiães lhes dirão: que a paz esteja convosco. Quão excelente é o que fizestes! Adentrai, pois, aqui permanecereis eternamente. Dirão: louvado seja Alá, que cumpriu a sua promessa e nos fez herdar a terra. Alojar-nos-emos no paraíso onde quisermos. Quão excelente é a recompensa dos caritativos. E verás os anjos circundando o trono divino, celebrando os louvores do seu Senhor. E todos serão julgados com equidade, e será dito: louvado seja Alá, Senhor do universo. Ó servos meus, hoje não sereis presas do temor, nem vos entristecereis. São aqueles que creram em nossos versículos e foram muçulmanos. Entrai, jubilosos, no paraíso, juntamente com as vossas esposas. Serão servidos com bandejas e copos de ouro. Aí as almas algrarão tudo quanto lhes apetecer, bem como tudo que deleitar os olhos. Aí morareis eternamente. Eis aí o paraíso que herdastes por vossas boas ações.
são jardins do Éden, nos quais entrarão com os seus pais, seus companheiros e seus filhos que tiverem sido virtuosos. E os anjos entrarão por todas as portas, saudando-os. Que a paz esteja convosco por vossa perseverança. Que magnífica é a última morada. Não ouvirão a crepitação da fogueira e desfrutarão eternamente de tudo quanto a sua alma apetecer. E o grande terror não os atribulará. E os anjos os receberão, dizendo-lhes: Eis aqui o dia que vos fora prometido. Os crentes que praticam o bem terão a bem-aventurança e terão feliz retorno. Acercar-se-ão em assembleias. Dirão: em verdade, antes estávamos temerosos pelos nossos familiares. Mas Alá nos agraciou e nos preservou do tormento do vento abrasador. Porque antes o invocávamos por ser Ele o Beneficente, o Misericordiosíssimo. Jamais poderão equiparar-se os condenados ao inferno com os diletos do paraíso, porque os diletos do paraíso serão os ganhadores. Ódio entre os habitantes do inferno. Alá lhes dirá: entrai no inferno, onde estão as gerações de gênios e humanos que vos precederam. Cada vez que aí ingressarem novas pessoas, estas irão amaldiçoar as pessoas aparentadas até que todas estejam ali recolhidas. Então, estas dirão acerca daquelas: Ó Senhor nosso, eis aqui aqueles que nos desviaram. Duplica-lhes o castigo infernal. Ele lhes dirá: o dobro disso será para todos, porém vós o ignorais. Então, as primeiras dirão para as últimas: não vos devemos favor algum. Sofrei, pois, o castigo pelo que cometestes. Em verdade, Alá amaldiçoou os incrédulos e lhes preparou o fogo abrasador, onde permanecerão eternamente. Não encontrarão protetor ou socorredor. No dia em que os seus rostos estiverem voltados para o fogo, dirão: Oxalá tivéssemos obedecido a Alá e ao mensageiro. Os incrédulos dirão: ó Senhor nosso, mostra-nos os gênios e humanos que nos extraviaram. Colocá-los-emos sob os nossos pés para que se contem entre os mais vis. Sobre as pessoas que se prepararam, e porque dissemos anteriormente que falar da morte não é falar sobre tristeza ou deixar de viver, é falar sobre vida. Para exemplificar mais ainda isso e esclarecer bem este fato, vamos ler um só versículo do Alcorão, entre vários, que citam a felicidade de quem se preparou para a morte e durante a sua morte viu a agradável situação que Deus preparou para ele. Em um dos versículos do Alcorão, em Surat Fussilat, Deus Altíssimo seja disse: Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. A tradução aproximada: aqueles que disseram Allah é nosso Senhor. Eles disseram: Deus é o nosso Senhor. Obedecemos a Ele, seguimos a sua religião, aquilo que Ele nos ordena, porque Ele nos criou. Então, primeiro disseram, mas depois também praticaram, fizeram. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu.
aqueles que disseram Allah é nosso Senhor e em seguida foram firmes, foram retos, estes terão os anjos quando morrerem. Os anjos da misericórdia irão descer sobre eles e dirão para eles, e irão dizer para eles, La takhafu. O que significa La takhafu? Não tenham medo. Wa la tahzanu. O que significa Wa la tahzanu? E não se entristeçam. Ou seja, não tenha medo. Geralmente a pessoa tem medo daquilo que está por vir e é incerto, ele não conhece o que vai acontecer ainda com ele. Calma, tenha calma, não tenha medo. Você está na misericórdia daquele que te criou, porque você seguiu aquilo que ele te ordenou. E também a segunda palavra que é dita a ele, o que? Wala tahzanu, ou seja, não se entristeça. Por que essa pessoa que vai morrer, está a morrer, se entristece? Por aquilo que ele está a abandonar. Ele pensa nos bens que ele tem e ele vai deixar. Pensa nos filhos, na família, em tudo que ele gostava, amava dessa vida. Então dizem para ele, não se entristece, o que você tem pela frente é muito melhor que isso. Aí depois, a terceira palavra. Então a primeira, não tenha medo pelo que vai vir no futuro. Não se entristeça pelo que passou. 3. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ. O que significa al-Jannah? Al-Jannah significa o paraíso. E tenham a boa nova, a boa notícia do paraíso que vos era prometido. Nós somos os seus protetores nessa vida e na vida eterna. في الدنيا والآخرة. E você terá aquilo que desejar. E você terá aquilo que pedir. E aí depois, no fim dos versos, vem Nuzulam min ghafurir rahim, ou seja, esta é uma morada do perdoador, daquele que é misericordioso de Deus Altíssimo seja. Este é um dos versículos, entre vários outros que temos sobre a felicidade na hora da morte. Assim, nós refletimos sobre a morte e assim nós incentivamos cada pessoa, cada ser humano a se preparar para a morte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Convido você e a sua família a acompanhar uma nova apresentação da biografia e histórias da vida do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Jornada para Meca, inspirado na jornada de Ibn Battuta. Os viajantes me alertaram que o perigo espreita em cada curva no caminho até Meca. Há um lugar por onde é obrigatório passar, conhecido como Vale do Inferno. Houve um ano em que essa bacia fervente matou milhares de pessoas. Essa história está esculpida nas rochas para nos incentivar a continuar nossa jornada rumo ao Madina sem descanso. Histórias animadas sobre o Islã. Muçulmanos espalhados por toda parte. Há 8 anos atrás, lideramos um ataque para derrotá-los e afastá-los daqui. Há algo errado? Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. Eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo que eu quero é conhecer o profeta. Você sabe o quanto eu esperei. Eu não a vejo já faz um tempo. Você não acha que...
sabia! Ela fugiu em outro camelo! As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! Deus nos salvou, Ismael! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples. Um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Meca não será maior que nós. Aquelas pessoas precisam vir para cá. A felicidade na hora da morte. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com